Amém. Glória a Deus, queridos. Bendito seja o nosso Deus. Amém. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Aleluia. Queridos, estamos então em Congresso da Juventude e como nós já falamos hoje, o tema que escolhemos foi um tema muito sugestivo. Falar para jovens e falar de coragem é sim muito sugestivo. Poderíamos falar de uma série de coisas. E esse tema, ele está alinhado com o tema da igreja para esse ano. O tema da igreja para esse ano, amo ser igreja. E nós escolhemos o tema do congresso, coragem para ser igreja. Por quê, queridos? Porque nós entendemos que é preciso sim amar ser igreja, mas é também preciso ter coragem para genuinamente ser a igreja. Você entende essa diferença entre amar ser e ter a coragem para fazer acontecer, para de fato ser igreja? Então nós trouxemos esse tema para lembrar aos jovens, e especialmente a eles, queridos, aos jovens, neste tempo de tantos ataques à juventude, tantos ataques aos jovens, tantos ataques a uma juventude que quer ser separada para servir a Deus. Por isso, coragem para ser igreja. Amém? E baseado neste tema, nós escolhemos então uma divisa que foi escrita para um jovem muito corajoso. Nós vamos falar desse jovem muito corajoso. E é interessante que quando nós pensamos em coragem, né, em pessoas de coragem na Bíblia, muitas vezes nos vem à mente nomes como Sansão, como Josué, não é? Ser forte e corajoso, pensamos logo em Josué. Pensamos em Davi, que foi um jovem ungido para ser rei, e ele foi cumprir o seu papel, um jovem guerreiro e corajoso como Davi. Muitas vezes pensamos neles e de fato foram homens e jovens de extrema coragem. Mas hoje temos também um notório jovem que desafiou o seu tempo, que desafiou e foi ser igreja. E esse homem foi o jovem Timóteo. O jovem Timóteo, extremamente corajoso, e nós veremos aqui hoje. Por isso, nós vamos retomar a divisa, lendo o texto no início e até chegando à divisa. Por isso, acompanhe comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1. Nós leremos na NVI, meu irmão da projeção, por favor. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Em outras traduções diz de equilíbrio. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Santo Deus e glorioso Pai, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, e Te exaltamos, porque em tudo temos visto a Tua boa mão.
E neste momento, ó Pai, eu me refugio debaixo da Tua mão agora. E te peço que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos instrua toda a verdade e nos guie aquilo que o Senhor tem, aquilo que lhe apraz. E que esta palavra seja edificante para a Tua igreja e traga o fruto, ó Deus, que o Senhor mesmo deseja. Assim nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Eis aí, queridos, um texto escrito aí pelo apóstolo Paulo a Timóteo, e nós vamos entender um pouco de quem era Timóteo, e por que ele foi tão corajoso, porque ele nos serve hoje ainda de inspiração, quando falamos em coragem, entender essa estima que o apóstolo Paulo tinha, né? Quando ele fala, meu filho amado, olha que carinho que Paulo tinha por Timóteo, né? E aí nós vamos entender até o final do trecho que lemos, quando ele fala desse espírito, não de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E nós vamos trazer uma perspectiva sobre esses 3 itens: o poder, amor e equilíbrio. Amém? Então, queridos, como vimos no texto, Timóteo aprendeu o evangelho juntamente com a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, quando ele tinha, sabe quantos anos? Aproximadamente, dizem os estudiosos, por volta de 16 anos, ou seja, um adolescente ainda, e ele aprendeu o evangelho. E então, ele foi seguindo, e por volta dos seus 21 anos, ele deixa o conforto da sua casa, da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, e seguiu Paulo e Silas na sua segunda viagem missionária, quando eles foram para a Ásia Menor. Então, o jovem Timóteo teve a coragem de, seguindo a sua vocação, abandonar o conforto do seu lar e seguir Paulo e Silas numa viagem missionária, cercando ali a Ásia Menor, a segunda viagem missionária de Paulo. Amém? E a partir de então, Timóteo esteve muito próximo ao ministério de Paulo e foi seguindo por muito tempo, até que Paulo escreve essas cartas a Timóteo. E observe que quando Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, Timóteo já tinha por volta de 40 anos, mas continuava, queridos, sendo jovem, ainda um tanto inexperiente, a ponto de Paulo dizer, lá na primeira carta, ele fala assim, um verso muito conhecido, olha, ninguém despreze a sua mocidade. O que é que Paulo estava querendo dizer isso? Olha, lá em 1 Timóteo 4,12, você é jovem, Timóteo, você é novo, você é inexperiente, você é jovem, mas ninguém despreze a sua mocidade. E aí nós podemos tirar uma primeira lição desse texto. Quando alguém, queridos, está cheio do Espírito Santo, não importa a idade, se é criança, se é adolescente, ou se é jovem ou ancião, sempre terá algo a ensinar. Então, jovens, eu digo a você, não desprezem a mocidade, a juventude de vocês. E não deixem, não permitam que ninguém as despreze também, porque se vocês estão cheios do Espírito, desse Espírito de poder, de amor e de equilíbrio, não permitam que desprezem a sua mocidade, a sua juventude. Sempre haverá algo para aquele que quer servir a Deus, sempre haverá algo que ele possa ensinar e ser valioso na igreja, na sua comunidade. Amém? Pega essa primeira lição aí, queridos. Mas voltando então à saga agora do nosso corajoso irmão Timóteo, em mais uma demonstração de coragem, motivado pelo Espírito Santo e seguindo a sua vocação, Timóteo já estava ali tomando conta, pastoreando a igreja de uma grande cidade da época, que era a cidade de Éfeso. Ou seja, queridos, ele já estava exercendo o ministério pastoral, em uma igreja grande. Ele foi corajoso ou não? Imagine, vamos rememorar, olha, com 16 anos se converte ao Evangelho, com 21 anos deixa a sua casa e segue Paulo e Silas numa grande viagem missionária. Por volta dos 40 anos já está pastoreando uma igreja grande, numa cidade importante da Ásia, ali a cidade de Éfeso.
Mas observe, queridos, não obstante ele já ter demonstrado tanta coragem, eu percebo que houve um momento que Timóteo precisou de uma palavra de ânimo, de incentivo, de coragem. E Paulo, que conhecia tão bem o seu filho na fé, a ponto dele dizer, olha, meu filho, dou graças a Deus pela sua vida. Paulo percebeu que ele precisava de um suporte e escreve essa carta a Timóteo. Eu vou pedir a projeção para colocar a partir do verso 3. E, Ronaldinho, aumenta um pouquinho aqui só para mim, por favor. E aí, você vai me permitir parafrasear aqui o texto bíblico enquanto nós vamos lendo. Olha o que Paulo vai dizer a partir do verso 3. Timóteo, eu oro por você constantemente. Eu me lembro das suas lágrimas. Olha aí, pode ir passando. Eu me lembro das suas lágrimas e quero muito te ver e me alegrar com você. Obrigado, Paulinho. E me alegrar com você. Eu me recordo da sua fé verdadeira e por isso eu torno a lembrar-te que mantenha viva, pode ir lá na frente, olha, que mantenha viva a chama do dom de Deus que lhe foi concedido mediante a imposição das minhas mãos. E até que ele chega na divisa, olha, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Queridos, eu penso aí que não obstante, como já disse, a coragem que Timóteo já havia demonstrado, houve um momento em que ele sentiu o peso da responsabilidade de pastorear uma igreja, de fazer tantas coisas, de servir a Deus. E Paulo, percebendo isso, ele escreve essa carta a Timóteo para que ele continue sendo corajoso, para que ele continue mantendo viva o dom de Deus que havia nele. Percebe isso, queridos? Não então aí, lembrando, não um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra de Paulo a Timóteo, queridos, ela é tão atual. Irmãos, jovens, como precisamos nos lembrar disso nos momentos difíceis. Assim como Timóteo ali precisou dessa palavra de Paulo, de um suporte, essa palavra de ânimo. Muitas vezes nós precisamos nos lembrar que Deus não nos deu um espírito de covardia, antes Ele nos deu um espírito de poder. E foi confiando nesse mesmo espírito, quando Paulo escreve, por exemplo, aos Filipenses, ele vai dizer o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo sabia viver com o pouco e com o muito, sabia viver no tempo de bonança e também no tempo de adversidade, seja ela qual for a adversidade, nós podemos viver, porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder. Amém? Você consegue perceber isso? Nós precisamos nos lembrar de sermos corajosos para continuar vivendo, tomando posse desse espírito de poder e vivendo, passando por todas as coisas, seja a situação favorável ou seja a situação desfavorável, seja um momento difícil ou um momento de alegria, nós podemos, não pela força do nosso braço, mas pela coragem de manter viva o dom de Deus que há em nós, tomando posse desse espírito de poder que Deus nos deu. Amém? Glória a Deus. Jovem, é preciso recordar então essas palavras de Timóteo, de Paulo, a Timóteo, para que mantenhamos firme. Olha só também que a gente está falando de coragem para ser igreja, então é preciso manter essa chama viva, para que tenhamos a coragem de se manter firme no Evangelho, de nos mantermos firmes, ou seja, de sermos igreja de verdade, forte, unida, que marcha triunfante, rumo à salvação de almas, rumo ao serviço do Senhor. Coragem, queridos, para nos mantermos irredutíveis diante das ofertas do mundo. E aí eu me refiro muito agora aos jovens e adolescentes. O mundo ele está cheio de ofertas para nós, ofertas de manjares, de prazeres temporários,
mas é preciso coragem para nos mantermos firmes e irredutíveis. Coragem para nos posicionarmos diante dos ataques do inimigo, mas também coragem para resistirmos à nossa própria carne. E por que eu digo isso, queridos? Porque muitas vezes nós culpamos o inimigo por tantas coisas, mas quando na verdade é a nossa própria carne que nos trai, que somos envolvidos pela cobiça dos olhos, a concupiscência, né? Assim como a Bíblia vai dizer. Então, jovens, adolescentes, igreja do Senhor, é preciso coragem para se posicionar diante dos ataques do inimigo e também da própria carne. É preciso ter coragem para isso, para subjugar a nossa própria vontade. E aí me faz lembrar um verso que gosto muito também, quando Paulo escreveu lá aos Coríntios, que ele vai dizer: subjugo o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ou seja, Paulo chega a dizer: olha, eu subjugo o meu próprio corpo. Você entende o que é isso, queridos? Subjugar o próprio corpo é dizer não à carne, é fortalecer o espírito para que o espírito prevaleça contra a carne. Aquela velha analogia, né? De quem vence, a carne ou o espírito, é aquele que estiver mais alimentado, né? O pastor já comentou também essa história, né? Que havia 2 lobos ali para brigar, e uma vez um ganhou, e depois o outro ganhou. E o segredo de quem vencia a luta, a batalha, era aquele que estava mais alimentado. Portanto, se buscarmos as coisas do Espírito, venceremos, o Espírito vencerá. Mas se pendermos para as coisas da carne, a carne prevalecerá. Então é preciso coragem para dizer não às coisas que são pertinentes, são referentes à carne. É preciso coragem, queridos, para renunciar. Nós falamos aqui ontem também com o Lucas Rinaldi, trazendo uma mensagem sobre isso na nossa classe. Renúncia, é preciso coragem para renunciar também, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? E então, Ele nos deu o espírito de poder, mas também nos deu o espírito de amor. E aí agora eu quero falar sobre espírito de amor, essa coisa linda. Espírito de amor, amados, para amar o próximo, para cuidarmos uns dos outros, especialmente, tô aqui, tá vendo? Cuidado, ó, toda hora chega um copo de água. Vou pedir licença. A voz já está cansada, hein? A gente vem cantando desde sexta, sábado, já demos aula na IBD hoje, cantamos no coral e agora aqui, tá sentindo. Mas é isso, então Deus nos deu um espírito que? De amor. Para quê, queridos? Para que cuidemos uns dos outros. Jovens, tome posse também desse espírito de amor e cuide do seu irmão, cuide do seu amigo. Perceba quando ele não veio à igreja, perceba quando ele precisa de algo e esteja pronto a ajudá-lo. Mas não apenas verbalmente, sabe? Mas na prática. Às vezes a gente fala tanto que vai ajudar, que vai fazer, e falta prática, não é? Mas Deus tem nos dado um espírito de amor, para que possamos cuidar uns dos outros, perceber a necessidade do nosso irmão e ajudar, atuar. Amém, queridos? Precisamos disso. Eu acho que nunca houve um tempo em que precisou-se tanto disso, de cuidado mútuo. Então, Deus tem nos dado um espírito de amor. E por fim, Ele tem nos dado também um espírito de equilíbrio. E equilíbrio para quê, queridos? Para viver uma espiritualidade saudável. Para viver, para ter uma mente saudável. E aí quando eu falo disso, eu procuro a irmã Cláudia Midon ali, ó, que fala tanto disso, não é, minha irmã? Num tempo onde falamos tanto dos transtornos da mente, dos transtornos da ansiedade, etc e tal. Não que o crente não esteja sujeito. Não que ele não esteja sujeito. Está sim, pode acontecer.
que ele não possa precisar de ajuda, mas Deus nos deu um espírito de equilíbrio, e a palavra do grego que traz aí essa parte do equilíbrio, é de fato esse sentido de moderação, de sobriedade, de equilíbrio emocional. Então Deus tem nos dado esse espírito de amor, de poder, de equilíbrio, de autocontrole, e nós devemos buscar isso também, viver esse equilíbrio. Em outro texto, Pedro, eu citei tanto Paulo, mas eu vou citar Pedro agora. Pedro vai dizer assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então é preciso, nos dias de hoje também, tomarmos posse disso, desse espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Nunca houve um tempo em que a inteligência emocional seja uma das habilidades mais requisitadas profissionalmente como hoje. Hoje, habilidades técnicas, qualquer um pode aprender, mas as habilidades emocionais, elas são mais difíceis, elas levam mais tempo a aprender, a cultivar. Portanto, queridos, nós temos esse espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de sobriedade, e eu conclamo você, jovem, a tomar posse disso, a viver nesse espírito de equilíbrio, amém? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Irmãos, Paulo conhecia bem Timóteo, como um pai conhece a um filho, e muito mais ainda, Deus nos conhece. Então, eu quero também esta manhã conclamar você a renovar a sua coragem de ser igreja, renovar a sua coragem, mas é coragem de verdade para ser igreja de verdade. Olha só, coragem de verdade para ser igreja de verdade. E o que é coragem de verdade? Como vimos aqui, é se permitindo manter viva o dom de Deus, a chama do dom de Deus que há em nós, através da livre atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Não podemos, irmãos, apagar o Espírito Santo que há em nós. Deus nos deu um Espírito, mas muitas vezes ele fica sufocado, apagado em nossas vidas, e é por isso que não vemos essa manifestação do poder, do amor e do equilíbrio, porque estamos muitas vezes sufocando e apagando o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Portanto, é preciso coragem para permitir que essa chama do dom de Deus que há em nós se mantenha viva, brilhante, sabe? Para que possamos então viver essa coragem de verdade. E o que seria coragem para ser igreja de verdade? O que é ser igreja de verdade? Aí eu vou lembrar de Paulo Márcio, na sexta-feira. Igreja é o que, Paulinho? Um corpo em missão. Não foi isso que você trouxe? Firme no propósito de anunciar o evangelho, buscando santificação, resistindo às tentações do mundo, à própria carne, cuidando uns dos outros e de si mesmo, para que possamos viver de forma equilibrada e sóbria. Amém? Você entende isso, queridos? Vamos ter coragem. Esse é o desafio dessa manhã. Jovem, coragem para ser igreja. Coragem de verdade para ser igreja de verdade. Coragem para tomar posse desse espírito de manter vivo a chama do dom de Deus que há em nós. E para ser igreja de verdade. Esse corpo em missão, que marcha triunfante, que cuida uns dos outros, que vive de forma equilibrada e sóbria. Amém?